Você, amiga, chegando agora, acompanhando o Balanço Geral. O Balanço Geral começou mais cedo. A gente já começou fazendo um raio-x e visitando todas as unidades de atendimento integrado aqui da cidade de Uberlândia, fazendo isso ao vivo, mostrando a realidade ao vivo da nossa população e conversando com a nossa gente, que gentilmente conversou com os nossos repórteres, explicando a situação e principalmente a preocupação em relação ao atendimento, a demora em alguns casos, como nós ouvimos, a mãe que está lá desde as 8h30 da manhã esperando o atendimento, né, e ainda não sabe quando vai ser atendida. Então, são muitos as questões, muitos os questionamentos que nós vamos fazer a partir de agora. Então, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, hoje nesse raio-x que estamos fazendo sobre a saúde pública, para a gente ter resposta, entender o que está sendo feito e principalmente com o nosso principal objetivo, orientar a população. Nós estamos ao vivo com o secretário de Saúde, deixa eu chamar inclusive o secretário, por gentileza, ao vivo para estar aqui no estúdio do nosso Balanço Geral, para falar sobre tudo isso que a gente vem mostrando aqui no nosso programa. Denilson Lima, obrigado, secretário. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Primeiro, muito obrigado por gentilmente atender esse nosso convite, é um convite da nossa população do Balanço Geral. Algo que eu já vinha orientando os amigos que estão acompanhando era o seguinte: na última semana, nos últimos dias, o WhatsApp do Balanço, secretário, não parou mais. De muitas e muitas pessoas falando, olha, tá difícil, eu estou procurando atendimento na UAI, a fila tá grande, tá isso e aquilo. E é importante lembrar a nossa população que nós temos situações de emergência aqui na nossa cidade. Lá em fevereiro nós tivemos aquele decreto envolvendo dengue, chikungunya, zika, e nós tivemos em maio também sobre as doenças respiratórias, principalmente as síndromes respiratórias graves. Este é o grande problema hoje da cidade de Uberlândia. Esses dois problemas que infelizmente estão deixando a população preocupada. Fique mais pertinho aqui, por favor, secretário. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, uma correção. São 43 óbitos por doenças respiratórias no ano de 2025 e 196 no ano de 2024. Então, esse ano, somente 46 óbitos informados pelo setor de epidemiologia. Não temos 150 óbitos este ano. Então, uma confirmação, são 43 óbitos. Nós tivemos acesso, secretário, a um dado, que é um dado de cadastramento em relação aos problemas respiratórios. Sim. Que cada município faz para o governo federal, para o Ministério da Saúde. E nesse cadastro, nesse ano, a equipe nossa apurou 162 mortes. Então isso não é real. É uma informação totalmente equivocada. Temos 43 óbitos por síndrome respiratória aguda grave em Uberlândia em 2025. 196 no ano de 2024. Então esse dado é errado, foi passado errado. Exatamente. Então, assim, uma correção dos dados. Que na epidemiologia funciona. É um dado que a gente pegou por parte do Ministério da Saúde, né? Um dado que os municípios repassam para o Ministério da Saúde. Esse é o dado oficial que eu uso, inclusive, para minhas estatísticas, para justificar o estado de emergência em saúde pública. Então, esse é o dado oficial do município. Então, podemos até revê-lo, mas os dados oficiais são 196 mortes em 2024 e 43 mortes em 2025. Esse é o dado oficial do município de Uberlândia. Desses dados, principalmente de 2025, que público que é? Público mais idoso, as pessoas mais idosas, com comorbidades e alguns casos de Covid. Temos casos de Covid, muitos casos, né, de pacientes que faleceram também por Covid em 2024. Então, precisamos atualizar os dados, mas a informação que eu tenho para lhe passar, confirmada instantes atrás pelo meu setor de epidemiologia, que é quem vê todas essas informações, são exatamente essas. Então, depois podemos até checar com as suas informações, claro, para chegar num ponto, mas para o município de Uberlândia é explicar para a população o que está acontecendo, secretário. Tudo tranquilo. Nós pegamos esses dados que são dados do Ministério da Saúde, mas nosso intuito, claro, é explicar para a população. E assim, o que a gente percebeu desse giro que nós estamos fazendo é todas as unidades estão lotadas. Não teve uma unidade que a gente visitou que a situação não era preocupante. Claro, umas mais, outras menos. É em decorrência desses problemas? Você está vivenciando, você vivenciou a atualidade do Brasil, de Minas Gerais, nesse momento. Semana passada, essa semana, você tem visto Belo Horizonte num estado extremamente pior do que Uberlândia, né? Apesar de todas as medidas sendo feitas, e outras cidades do Brasil. Então, é um momento da saúde pública em si, né? Mas Uberlândia, nós temos nos esforçado para atender toda a população.
O prefeito Paulo Sérgio, ao contrário do que o senhor disse, ele tem ciência de tudo que acontece nas UAIs. Nós aumentamos o número de médicos, temos em média 10 médicos atendendo por UAI, somente pronto atendimento, além dos pacientes internados. 75% da população de Uberlândia não tem convênio médico, eles vão procurar o atendimento público. Faço um adendo também que o atendimento privado também tem enfrentado filas. Se percorrer também alguns atendimentos privados, você vai também ver que o tempo de espera está aumentado. Isso não é segredo. Nós temos pedido o comparecimento das famílias de Uberlândia para vacinação, justamente porque o tempo de espera está aumentado. Detalhes, temos vários casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças. As nossas 4 UAIs que têm pediatras estão com a escala dobrada para poder atender as crianças e mesmo assim com tempo de espera em torno de 2 horas, 2 horas e meia, que infelizmente é o tempo necessário. Detalhe, quem chega com a classificação amarelo, laranja ou vermelho, ou seja, as pessoas graves, elas são entendidas imediatamente. As pessoas com maior tempo de espera são os verdes ou os azuis, melhor dizendo, que são as pessoas com sintomas mais brandos, mas que podem ser reclassificados e subir de verde a azul para amarelo, vermelho, mas as pessoas com sintomas graves, elas são atendidas imediatamente. São o caso dos pacientes vermelhos, por exemplo. Essas pessoas não esperam. Agora, temos um tempo de espera aumentado. Aumentamos todas as nossas escalas médicas, até a capacidade física das unidades. Aumentamos nossa equipe de enfermagem. Garantimos o fornecimento de medicamentos. E, secretário, esse aumento, principalmente no efetivo, em relação ao número de médicos, o número de enfermeiros, vem por causa do decreto. Sem dúvida nenhuma. Esse recurso veio por causa do decreto. Então, quando esse decreto surgiu, houve aí o aumento desses profissionais para atender a população. Exatamente. Já tinha sido aumentado com relação aos números da dengue. Estamos aí na confluência de 2 epidemias. 2 aumentos de demanda importantes nas nossas unidades, que contam com estrutura física limitada. A população cresceu. Por isso, estão se construindo umas novas unidades. Está se construindo a nova unidade do Morumbi, que ela é muito pequena para aquela população. Está se construindo uma nova unidade no Oeste. Em breve a gente vai lançar a planta. E estamos aumentando a UAI de São Jorge. Então, nossas unidades são pequenas para a nossa população atual. E o prefeito tem ideia disso. Estamos aumentando essas unidades. Isso tem tempo. Isso demora algum tempo, né? Outros detalhes. As pessoas continuam tendo seus problemas de saúde por outras doenças. Então, não só dengue, não só doenças respiratórias, as pessoas podem ter infarto, elas podem ter outras doenças que também ficam internadas nas UAIs, aguardando transferência. Então, nós temos, além da população que já está nas UAIs, cerca de 400 pessoas por dia estão internadas nas UAIs de Uberlândia. 400 pessoas por dia. Isso em cada unidade? Em todas as unidades. Tá. Então, nas 8 unidades, nós temos 400 pessoas em médias internadas, que são internadas, tratadas, internadas, uma média de permanência de 3, 4 até mais dias. Então, temos, em média, 400 pessoas internadas nas UAIs, fora o pronto atendimento. Certo. Agora, a gente falou muito sobre aquelas salas de hidratação que foram criadas, Sim. Né? Principalmente para atender o público relacionado à dengue, porque a gente sabe que a melhor forma de tratar essas pessoas é melhorar a hidratação. Quando a gente fala de hidratação, é o sorinho, tá? Para o pessoal entender, compreender. Essas salas também estão sendo utilizadas para atender a população agora com síndromes respiratórias? Há uma redução da procura dos pacientes por dengue. Tivemos um número absoluto menor de casos, mas com casos mais graves. Né? Tivemos um predomínio do dengue tipo 2, o vírus tipo 2. Tivemos pessoas com mais sintomas e menos casos no número total absoluto quando comparado com os anos anteriores. Mas temos uma grande procura e agora essa procura na última semana começou a reduzir. Então é possível que a gente possa remanejar esses espaços para atender pacientes com sintomas respiratórios. Estamos aumentando o número de leitos, né? Estamos aumentando os leitos de enfermaria, estamos aumentando os leitos de terapia semi-intensiva no Hospital Municipal. Hoje, né? Já iniciam hoje. A gente decretou isso, o prefeito decretou isso na última semana. Foi mobilizado já o ajuste dos recursos humanos, né? Os ajustes físicos, né? Para poder acomodar esses novos leitos, tanto no Santa Catarina, quanto no Hospital Municipal, quanto no antigo Dr. Hansen, né? No novo hospital aqui na região, e também no centro de internação pediátrica. Então, a prefeitura
ainda não recebeu recursos nem estadual, nem federal, para poder arcar com essas despesas. Mas o atendimento já começou. O prefeito, não só de leitos, como de aumento de escala, com aumento de medicação, mas o prefeito ordenou que isso fosse feito sem a chegada de qualquer recurso. É claro que esses recursos virão, mas eles demoram. Mas a prefeitura tem arcado com isso, temos feito o nosso melhor, sabemos da demora, aumentamos a escala médica até o limite onde não temos estrutura física para colocar mais médicos. Eu gosto de ir muito direto, principalmente as pessoas que participaram com a gente. Nós tivemos o caso de uma mãe, especificamente, que foi até, não sei se o senhor acompanhou, que ela chegou às 8h30 da manhã e tinha passado pela triagem, mas infelizmente ainda não ocorreu o atendimento. A gente tem um tempo, mais ou menos, que as pessoas estão esperando para receber esse atendimento. E qual a resposta do senhor para essa mãe? Bom, se não me falha a memória, ela estaria na UAI do Luiz Otti. Bairro Luiz Otti. Temos 10 médicos atendendo lá, entre clínicos e pediatras. Com certeza ela não foi classificada como vermelho, que é paciente de urgência que não espera. Ela deve ter sido classificada como verde, azul, que o tempo de espera é um pouco maior, de até 4 horas, no papel. Mas essa paciente, com certeza, será atendida anteriormente. Então, existe uma classificação de risco que prioriza quem tem sintomas mais graves. Então, ela feita a triagem, o que se fala triagem é a chamada classificação de risco. São questões técnicas que a gente tem que respeitar. Então, com certeza, a classificação dela foi de um tipo de atendimento que pudesse esperar um pouco mais. Todos merecem ser atendidos o quanto antes, entendemos as mães que deixam os trabalhos, deixam as atividades domésticas, mas também tem que entender que há um grande aumento da demanda, os quais os profissionais estão se desdobrando, tanto profissionais médicos como de enfermagem, toda a equipe assistencial, e a demanda é muito maior do que eles conseguem atender com nível de esse utilidade. prazo de 4 horas acaba não sendo, dependendo da situação. Por exemplo, no caso dessa mãe que chegou 8h30. Rafael, nós estamos falando de classificação de risco. Estamos falando de pacientes graves, que têm que ser atendidos primeiro, pacientes com sintomas menos graves que podem esperar. Eu não tenho detalhes dessa classificação, que é uma coisa técnica. Com certeza, se essa criança tiver algum sintoma, ela é reclassificada pelo triador e poderá ser atendida mais rápido. Então, eu teria que saber qual a classificação que a enfermagem treinada para isso classificou essa criança, para dizer que ela pode esperar ou ela não pode esperar. São critérios técnicos que eu teria que ter acesso para te explicar no momento. Bom, hoje no Balanço Geral nós estamos fazendo esse raio-x, visitando todas as unidades, mas faltou uma. E eu quero que o senhor acompanhe junto com a gente. Vamos ao UAI do bairro Martins? Vamos acompanhar aqui, ó. Secretário ao vivo, acompanhando Débora Pérez. Como é que está a movimentação por aí? Fica à vontade, Débora. Oi, Rafa, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde também para o secretário que está com a gente aqui nessa edição especial do Balanço Geral, mostrando exatamente como é que está sendo esse atendimento nas unidades de atendimento. Eu falo ao vivo com vocês da porta da unidade de atendimento aqui do bairro Martins, uma das unidades, que recebe grande parte da população que reside aqui nessa região. Por aqui não está sendo diferente, a gente acabou de checar no aplicativo, segundo o resultado que ele apontou para a gente, são 49 pessoas aguardando o atendimento. A movimentação por aqui é exatamente essa, como vocês podem ver nas imagens, muita gente aguardando, grande parte dessas pessoas já passaram pela triagem e agora estão aguardando então esse momento para conseguir passar por essa consulta. Grande parte das pessoas, e eu vou convidar o Francisco agora para compor também essa imagem para ajudar a gente a contar exatamente como é que está sendo todo esse atendimento. Francisco é uma das pessoas que está aguardando o atendimento. Eu queria que o senhor contasse para mim como é que está sendo tudo isso? Qual foi o horário que o senhor chegou? Como é que foi o atendimento? Sim, eu cheguei às 10h30. A triagem foi rápida, né? Agora o atendimento que eu acho que tem ali umas 40 pessoas ali na minha frente. Eu acho que eu vou sair daqui umas 4 horas da tarde, né? Mas eu vou esperar, porque eu tô mal, né? Já tem uma semana que eu tô de cama. E aí eu vim para ser atendido, né? E é isso. Antes da gente entrar, Francisco estava me contando que começou a passar mal ao longo da última semana, aguardou em casa para ver se não melhorava e hoje preferiu vir então para entender exatamente o que ele está sentindo. Ele é uma das pessoas que está com sintomas gripais e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se o senhor havia se vacinado e a resposta foi? Não me vacinei, não, a de gripe eu não me vacinei. Acabou se complicando durante a rotina. A de gripe eu não vacinei.
só da Covid, né? As 4 eu fiz. Faltei fazer isso aí, né? Mas hoje ele veio, mesmo que doente, está proposto também a tentar se imunizar ou pelo menos encontrar um horário na agenda durante essa semana, porque a situação realmente é crítica. Isso, eu vou ter que me vacinar. Tá mal o negócio, tá ruim para mim. E aproveita e já leva o recado para todo mundo em casa, viu, Francisco? Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. É isso, Rafa, a gente está tentando manter o bom humor, porque realmente a realidade, infelizmente, nas UAIs não é das mais agradáveis, muita gente mesmo aguardando esse atendimento. A gente sabe que tem muita gente que está por conta desses sintomas gripais, mas tem muitas pessoas também que já tinham ali consultas agendadas, outros tipos de atendimento, então acaba misturando e a movimentação acaba crescendo mesmo a cada hora, viu? Volto com você aí no estúdio. Perfeito, muito obrigado, Débora, agradece demais o Francisco, ajudou e muita gente a compreender o que está acontecendo e a gente já fala sobre vacinação, quero entender esses números. O senhor tem um último balanço? Como é que está a adesão aqui na nossa cidade? Isso é uma pergunta importante, né? Mais pessoas vacinadas significam redução do tempo de espera nas UAIs. E se todo mundo se vacinasse hoje, teríamos mais 3 semanas de UAIs lotadas, porque para conferir imunidade, a vacina demora 15 a 20 dias. Então nós temos que ter isso em mente. Teremos ainda um mês de junho com nossas unidades com uma grande demanda. Vamos lá. Temos aí próximo de 50% de cobertura das pessoas com 60 anos ou mais. Nossa, mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Próximo dos... longe, na verdade, dos 90% que é preconizado, que nós temos que chegar lá. Eles são pacientes que precisam de vacinar para evitar pneumonia, evitar UTI, evitar intubação, entre outras coisas. Temos cerca de 40% das gestantes. Precisamos chegar aos 90%. Né? E próximo aí dos 30%, aumentando um pouquinho, das crianças, que é o grande público que vai às nossas UAIs hoje. As crianças precisam ser vacinadas, nós temos a vacinação, vamos fazer uma nova campanha, uma enorme campanha de vacinação na primeira semana de junho. Estamos aguardando a chegada do reforço vacinal para fazer uma enorme campanha de vacinação. Então, além de aumentar a escala médica, além de reforçar a escala de enfermagem dos outros profissionais, de garantir os medicamentos necessários ao tratamento da síndrome gripal, além de aumentar leitos nos nossos hospitais, né? Vamos chegar a 50 novos leitos, né? Isso demora um tempo até se ajustar. Quando se aumenta um leito, tem que aumentar a equipe, tem que garantir a comida do paciente, garantir a roupa de cama. Não é só uma cama, né? Então muita gente envolvida. Tem um tempo envolvido para a gente, mas esses leitos serão abertos. Então, além disso tudo, a gente precisa vacinar, né? Temos trabalhado de todas as maneiras para reduzir o tempo de espera da população, que eu insisto. Temos um remanescente ainda de casos de dengue, que reduziram muito na última semana, demoraram um pouco a reduzir, na verdade. Agora temos um aumento significativo dos casos de síndrome gripal, principalmente em crianças e idosos. Então, as pessoas têm lotado hoje, nossas se a dados. pessoa for para a unidade tomar vacina, nós temos 65 salas, é isso? Se eu estiver errado, não, temos mais salas, temos agora, 78 salas 78, são 78 salas de vacina, normalmente é 65, teve um aumento aí nesse ano. Mas se a pessoa chegar lá hoje, tem vacina. Porque temos pontos extras de vacinação. Exato. Por isso é que a gente aumenta um pouco mais. Temos vacinas disponíveis. Temos um grande problema, vacina de Covid. O Ministério não enviou doses da vacina. Aliás, enviou 3.500 doses, que dão aí poucas doses para cada unidade. Estou sendo leviano em dizer que não enviou, mas precisava enviar 50 mil, 40 mil, 20 mil. Então, nós temos um problema com relação à vacinação do Covid. Dependemos das vacinas para reduzir a procura de nossas unidades. Mas vamos atender todo mundo. Então, teremos tempo de espera, teremos pessoas nos corredores, mas a população será acolhida, será atendida, será medicada, será transferida se assim for necessário. Não teremos poderemos ter pessoas nos corredores, poderemos ter tempo de espera, mas garantimos que vamos atender toda a população. Com acolhimento, principalmente. Com acolhimento, com carinho, mas atenderemos a todos, né? Mesmo nessas condições de alta demanda, mas a gente garante, o prefeito garante, e nós garantimos que a população será atendida. Secretário, muito obrigado. Venha mais vezes. Estou à sua disposição. Eu acho que sempre é importante a gente orientar a população o que está acontecendo de forma transparente, principalmente com orientação, explicar para a população o que pode ser feito, como pode ser feito. E, por favor, um pedido que a gente faz aqui, eu faço com o maior carinho.
tome a vacina. Procure uma unidade, tome a vacina. A gente está mostrando essa realidade aqui na nossa cidade. A situação é muito séria, não acontece só em Uberlândia, está acontecendo no estado todo, no Brasil todo. Então, por favor, faça a sua parte aí também, tá? Secretário, obrigado. À disposição. Grande abraço. Muito obrigado, secretário. Ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, falando sobre isso. A gente vai continuar debatendo esse assunto ao longo aqui da nossa programação e também nos próximos dias. E fique à vontade para participar junto com a gente, questionar sobre diversos assuntos que a gente traz aqui na nossa programação.